E eu me vi com 16 anos, grávida, né, de um cara que nem meu namorado não era. Ele virou pra mim e falou que queria que eu abortasse. Eu sou de uma cidade no interior de Minas, de 7 irmãos, eu sou irmã do meio, né, então eu tenho 3 irmãos mais velhos e 3 irmãos mais novos. Quando a gente tinha 9 anos, o nosso pai faleceu e depois de um tempo a minha mãe casou de novo. E minha mãe era uma boa mãe, até porque ela estava com a gente, ela dava carinho, ela dava atenção. Só que ela trabalhava muito, né? Saía de manhã e só voltava à noite. E a gente também ficou aí com a falta desse amor paterno, desse amor de pai, porque o meu padrasto, apesar de não ser uma pessoa ruim, ele era uma pessoa muito seca. Ele achava que só dando arroz e o feijão já estava bom demais, estava tudo certo. E o tempo que a minha mãe ainda ficava em casa era muito complicado, porque a casa era muito grande, com muito filho, e ela tinha que lavar, ela tinha que cozinhar, que tinha que passar, era bem complicado. Mas ela sempre ensinou esse valor pra gente, essa coisa de trabalhar, de correr atrás, de ter o nosso sustento. E a minha família, ela sempre foi uma família muito católica, assim, muito cristã, e a minha mãe fazia a gente participar de tudo, né? Levava aquela escadinha, assim, para a igreja, a gente participava da missa das 8 horas, que era a missa das crianças, participava de catequese. E eu lembro que teve uma vez que estava tendo uma procissão, que era a procissão de Páscoa. E aí tava eu e minha amiga nessa procissão. E de repente eu olho, tem um rapaz na esquina, assim, um rapaz muito bonito mesmo. E ele tava com uma regata, tava com uma calça jeans, assim, cintura alta, escura, era um azul escuro, assim, que tá até usando agora novamente, tava de tênis. E eu virei pra minha amiga e falei assim, olha que homem bonito. Aí ela falou, nossa, realmente, um rapaz muito bonito. E eu fiquei pensando, mas será que ele é daqui? Será que ele é de alguma cidadezinha que eu não conheço, né? E eu não sabia, porque poderia ser também que ele estava ali só porque era uma data festiva, né? Ele podia estar na casa de algum parente. Mas eu sempre ficava pensando naquilo, sempre pensando naquele rapaz. O tempo passava e eu nunca tirava ele da minha mente. E teve uma vez que eu estava indo trabalhar com meu padrasto, porque eu e os meus irmãos, a gente já trabalhava na roça com meu padrasto. E ele era organizador de turma, né? Que era aquela pessoa que organizava um grupo para poder ir fazer a colheita. E a gente estava fazendo a colheita do café. E aí a gente foi pro ponto de ônibus e quando de repente eu ouço uma voz firme, assim, sabe? Uma voz de homem falando com o meu padrasto, perguntando pro meu padrasto se tinha vaga na turma dele, porque ele já tinha procurado vaga em outra turma e não tinha conseguido. E ainda era 5 horas, porque quando a gente trabalha na roça, a gente sai muito cedo para trabalhar e não tinha clareado, tava começando a querer clarear. Quando eu olho, que eu viro para trás para ver quem era o rapaz. E eu fiquei assim, sem reação, sabe? Tudo tremeu dentro de mim, assim, eu não tava acreditando que depois de tantos anos, eu já tava com 16 anos, já tinha passado 4 anos, desde o dia que eu vi ele lá no dia da procissão, eu fiquei assim, em estado de choque, sabe? Porque realmente eu não consigo explicar o sentimento que eu senti naquele momento. E aí o meu padrasto falou que tinha vaga assim, que ele podia ir com a gente, e ele entrou dentro do ônibus. E quando ele entrou dentro do ônibus, eu ficava pensando assim, gente, eu não tô acreditando que esse homem tá aqui. Eu ficava olhando pra ele o tempo todo e pensando, agora é minha oportunidade, né? Minha oportunidade de conversar com ele, de conhecer ele. Quando foi à noite, eu só ficava pensando nele, só pensando nele, pensando naquele homem. Aí eu tive a ideia de, no outro dia, chamar os meus irmãos pra gente ir pro ponto de ônibus mais cedo, porque era um grupo grande. Então, as pessoas que chegavam antes no ponto sentavam, as que vinham depois ficavam em pé. Eu fui, entrei dentro do ônibus e coloquei a minha bolsa do lado. E quando ele entrou, já estava cheio. Aí eu fui e chamei ele para sentar do meu lado. E aí foi quando a gente começou a conversar, ele se apresentou, né? E essa distância que a gente fazia até chegar lá onde a gente colhia o café, era um pouquinho assim, até longe. Era 1h30, 1h40 mais ou menos de distância. Então isso possibilitou que a gente se conhecesse, que a gente conversasse bastante. E todo dia eu fazia a mesma coisa, eu chegava mais cedo no ponto, separava o lugar para ele, ele vinha, sentava e na volta fazia a mesma coisa. E com 15 dias ele já era o meu melhor amigo. Foi tudo muito rápido assim, né? Com 15 dias eu já contava as coisas da minha vida, ele já frequentava a minha casa, já conhecia a minha família, a minha mãe gostava muito dele. E assim, sempre que tinha uma coisa diferente, minha mãe fazia uma coisa diferente, eu chamava ele ia lá. E uma vez ele me chamou pra gente poder fazer um passeio, a gente ia na sorveteria. Só que eu nunca tinha saído assim pra fazer um passeio. Eu peguei e falei com ele, olha, pede a minha mãe, eu não sei se ela vai deixar, mas se ela deixar... E ele foi, pediu e a minha mãe deixou. E a gente foi na sorveteria e foi mágico, foi maravilhoso.
e eu ficava só olhando aquele homem assim, sabe, toda apaixonada. E toda vez que ele pedia pra gente sair, ela deixava. Então a gente ficava às vezes até tarde na pracinha conversando. E cada vez a gente se aproximando mais, né? Eu me aproximando mais dele, cada dia eu ficando mais apaixonada e ele se aproximando de mim. E teve um dia que ele foi e me roubou um beijo. E quando ele me roubou aquele beijo, eu sei que foi só um beijo, mas naquela hora que ele me beijou, eu já consegui imaginar a nossa vida, né? A nossa família, porque eu tinha certeza que ele era o homem da minha vida. E depois desse beijo, teve outro beijo, outro beijo, outro beijo. E teve um determinado momento que eu falei pra ele que eu queria perder a minha virgindade com ele, porque eu sabia que ele era o homem da minha vida e que com certeza eu não ia me arrepender. E aí na hora ele falou que não, que ele achava que eu era muito nova, que a gente era só amigo, que ele não ia namorar comigo. E aí eu resolvi contar pra ele, né, do momento que eu vi ele pela primeira vez, que eu já tava apaixonada, de que quando eu vi ele, né, que eu revi ele, aquilo mexeu muito comigo. E aí depois desse papo que a gente teve, ele resolveu aceitar, concordar, e a gente ficou esperando só o momento, então, para que eu perdesse a virgindade com ele. E aí teve um dia que foi o casamento da minha prima, toda a minha família foi pro casamento dessa prima, e eu lembro que eu dei alguma desculpa, eu não sei exatamente o que eu falei, só sei que eu dei alguma desculpa e eu não fui. E aí minha família foi, e aí eu vi aquela oportunidade, né, de realmente acontecer, de eu perder a virgindade. Aí eu falei pra ele foi lá em casa, e aconteceu. Foi assim, muito bom, foi maravilhoso, ele foi carinhoso. Outro dia ele me acordou com uma cesta de café da manhã e eu fiquei assim, toda encantada, né? A gente conversou sobre o que tinha acontecido, resolvemos não falar pra ninguém, eu não contei pra ninguém, ninguém da minha família, nem pra minha melhor amiga eu falei, ele também não contou pra ninguém. A gente resolveu que aquele ali ia ser o nosso segredo. E a gente continuou saindo, ele continuou pedindo pra minha mãe pra gente sair, a gente saía pra tomar sorvete, mas era assim, tudo muito rápido, sabe? Tomava sorvete, eu comia o lanche e vinha embora pra casa. E aí eu comecei a frequentar a casa dele e a gente começou a ter uma vida sexual ativa. E depois de 3 meses que a gente tava tendo relação sexual, eu comecei a me sentir muito mal. Todo dia que eu acordava, eu me sentia muito enjoo. E aí eu falava com a minha mãe, ela sempre falava pra mim que eu tinha comido provavelmente alguma coisa no dia anterior, né? Porque assim, eu nunca tinha tido namorado. Nem passava na cabeça da minha mãe que eu poderia estar grávida. E me tacava chá de boldo, eu tomava boldo. E aí teve uma hora que eu comentei com ele, né? Que eu tava me sentindo mal. E ele perguntou pra mim sobre a minha menstruação, se a minha menstruação tava descendo. Eu falei, olha, tá atrasada, mas eu não sei se te falar se era 1 mês, se é 2 meses. E ele falou, vamos fazer um teste de gravidez? Eu falei, gente, mas teste de gravidez? Tipo, eu tenho 16 anos, eu não engravido. Porque assim, isso aconteceu há muito tempo, né? Eu morava no interior, eu nem sabia desse negócio de camisinha, de preservativo, de anticoncepcional, de pílula do dia seguinte. Eu não tinha conhecimento nada disso, né? Eu tinha 16 anos, ele tinha 28 anos, né? Eu era uma adolescente, ele era um adulto e ele não se preocupou com isso. Não se preocupou de se proteger e de me proteger, de cuidar de mim. E aí eu fui lá, dei uma desculpa qualquer pra minha família e a gente foi pro hospital. Aí chegamos lá, né, fizemos o exame de sangue e aí quando eu fui ver, eu tava grávida. E eu me vi com 16 anos, grávida, né, de um cara que nem meu namorado não era, que era só meu amigo. E ele virou pra mim e falou que queria que eu abortasse. Fala galera, tudo bom com vocês? O meu nome é Eveline Barros e aqui no meu canal eu faço interpretações de histórias reais. E gente, essa é a primeira parte do vídeo dessa moça que me mandou essa história. E cara, você não pode perder a segunda parte, tá insana! Se você já acha instigante ouvir essa história aí que a menina engravidou aos 16 anos de um cara de 28, é porque você não viu a segunda parte ainda. Você não tem noção do que vai acontecer. Então assiste o próximo vídeo que sai na terça-feira. E por favor, galera, não deixe de compartilhar esse vídeo, dá o seu like. O like é muito importante para o YouTube começar a distribuir o meu vídeo para as pessoas e para que as pessoas me mandem as histórias delas também. Porque o objetivo aqui do canal, galera, é que a gente possa se inspirar através das histórias uma das outras, tá bom? Gente, um beijo e até o próximo vídeo.